Bem, eu estou aqui para apresentar o último dos seminários da série Memórias Póstumas. É um contemporâneo? A temática de hoje é exatamente a cena do delírio. E, para desenvolver essa temática, nós convidamos 2 pesquisadores do grupo de pesquisa do narrador e as fronteiras do relato. A professora doutora Elizabeth Alfeld, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, e o mestrando Leon Santiago, do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Então, deixo vocês agora com eles. Por favor, Leon e Beth. Obrigada. Bom, boa tarde. Agradeço essa oportunidade de reler o Memórias Póstumas, e também desenvolver alguns aspectos motivados pela própria proposta temática e também pelos seminários que foram sendo desenvolvidos. Então, eu vou projetar o meu PowerPoint. Então, a proposta que discutir o delírio, então eu coloquei com um tema mais geral em relação ao delírio, nessa primeira parte, cenas em delírio, do defunto autor, da escrita literária e do leitor. E o ponto de partida eu começo por essa citação do Deleuze. Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode ele, isto é, quais são seus afetos, como eles podem ou não compor-se com outros afetos, com os afetos de um outro corpo, seja para destruí-lo ou para ser destruído por ele, seja para trocar com esse outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente. Brás, protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um corpo em estado de uma quase morte. O lugar de fala desse corpo defunto localiza-se no outro mundo. A vida estrebuchava-me no peito. Estrebuchava-me no peito com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral. E o corpo fazia-se-me planta e pedra, e lodo e coisa nenhuma. Do lado de cá, na vida, encontra-se o leitor, cujo lugar de escuta-leitura ocupa um espaço-tempo diverso. Do leitor da era do impresso, no século XIX, ao leitor do século XXI, que navega por sites e transita por múltiplas telas. E o que escutou, leram esses leitores? Escuta de uma voz vinda de outro lugar, que o defunto autor está arrependido de escrever as memórias. Isto porque, ainda que escrever seja uma distração para enganar a eternidade, o livro, nas palavras desse autor, é enfadonho, cheira a sepulcro, traz... É que eu não consigo ler aqui com a... Lion, tem como você ler para mim? Tem sim, professora. Lê para mim, então, isso. É enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram,
gargalham, ameaçam o céu, escorrem e caem. É interessante lembrar que, segundo Machado de Assis, no prólogo da 4ª edição, diz que a primeira edição das Memórias Póstumas foi feita aos pedaços, na Revista Brasileira, em 1880. Nesta publicação, o direcionamento já era para um público leitor midiático acostumado com a ficção em pedaços, publicada em revistas e jornais. Daí a estranheza de muitas das observações que o defunto autor tece sobre o comportamento do leitor. Mas é um defunto autor que tece essas considerações num estado de quase morte e delirando. Alguém que toma notas para escrever um capítulo, escreve e diz que não escreve. Alguém que constantemente reata e desata a narração. Daí que não precisamos friamente dar crédito a essas palavras desse autor. Posto isto, vemos que talvez o pacto com o leitor se estabeleça no século XXI, com o leitor, autor, navegador. Alguém familiarizado com toda essa descontinuidade que, junto a esse defunto autor, dará corpo à poética da desmedida, a escrita que vai resmungar e gargalhar, a escrita feita de interrupções, digressões e movida por um fio narrativo intermitente. Voltando à escrita delirante do defunto autor, percebemos que essa escrita é embalada com a escuta da orquestra da morte, que, nas palavras de Brás, consistia em morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correeiro. O som dessa orquestra ambienta uma espécie de espetáculo montado em um palco móvel construído com 160 capítulos-cenas, onde contracenam corporeidades múltiplas, o defunto autor, o leitor e a obra. Podemos dizer que se realiza uma teatralidade performancial, termo empregado por Zumthor, considerando a escrita como lugar cênico. Um dos traços dessa modalidade de teatralidade consiste na alteridade espacial, o reconhecimento de um espaço de ficção, quando esse espaço ficcional se enquadra de maneira programada e o espectador e mesmo o leitor percebe essa intenção de teatro. Esse último, uma citação do Zumthor. Zumthor diz que a situação performancial é como uma operação fantasmática. Ela é um ato performativo daquele que contempla e daquele que desempenha. A situação performancial cria o espaço virtual do outro, a colocação em cena do sujeito em relação ao mundo e a seu imaginário. Também uma citação do Zumthor. O trecho abaixo ilustra essas considerações. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero: o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio. Uma barafunda de coisas e pessoas. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. A teatralidade performancial tem o cérebro como tablado, local da encenação dessas peças. Espetáculos múltiplos, montados com a diversidade de textos, personagens e cenários,
ou seja, a apresentação do espetáculo em fragmentos, cenas, relembrados que sugerem a relação ambivalente entre cênico e cínico, qualidades do defunto autor, uma vez que ambos desempenham um papel nesse teatro. O texto escolhido para a encenação são as memórias póstumas, duplamente materializadas no cérebro tablado e na escrita em delírio. Às vezes, esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. A ideia de devoração principia com um verme na dedicatória epitáfio. É retomada em outros momentos, por exemplo, nas passagens para devorar e seres devorado depois. Um comer virgulado de palavrinhas doces. E mesmo que não referencializadas em palavras, permanece na lembrança do leitor, tendo em vista que o autor das memórias vai priorizar pouco texto e larga margem. Isto porque na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar-se lisamente ao sabor da vertigem e da desrazão, ou seja, deixar de pensar-se como um eu para viver-se como um fluxo, um conjunto de fluxos. Despojar-se do eu conduz a fala a uma experiência limite. Passar do eu ao ele. O ele, nas palavras de Blanchot, é o cotidiano sem façanha. É o tempo que se escoa. Em síntese, é a vida sumária. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não ter comprado pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar do outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A não realização do heróico propõe a ruptura. É a linguagem que foi sendo corrompida e roída para criar efeito de paródia, de sugestão, de ressignificação e de incompletude, pela imprevisibilidade da escrita que viola a língua, a escrita dos buracos abertos pelo verbo. Né? Então, aí a gente tem um exemplo, né? Aí no capítulo 53, né? Ou seja, como que se dá, né, esse roer e esse corromper da língua, né? E aqui, né, quer dizer, a gente tem o capítulo, mas não tem o título do capítulo. Né? No outro exemplo também, que vários já colocaram, né? Aí no capítulo 55, no velho diálogo de Adão e Eva, né? Ou seja, toda essa representação visual, né? Aí do próprio ato sexual fica no imaginário do próprio leitor, né? E que ele vai preenchendo os vãos, enfim. E também aqui no capítulo 139, de como não fui ministro de Estado, aonde também, quer dizer, um capítulo vazio. Então, esse capítulo vazio que pode ser, né, escrito, ele dá a possibilidade de que o leitor, né, escreva, e complete aí com as informações. A escrita em cena
a escrita em cena, ora o desatino, ora a sugestão, ora o vazio, e inaugura o fazer literário que rompe com a ficção convencional. Por isso, a escrita sobrepõe-se à proeza. É o discurso da falta, negatividade, que esvazia o heroísmo. Não ser e ver-se inacabado é um convite ao leitor. Eis aí o mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério. Se o leitor vai decifrar ou não, não é problema do defunto autor, porque ele já sinalizou para o leitor, na dedicatória, que é desnecessário o entendimento da obra, né? Uma vez que a obra, em si mesma, é tudo. A obra literária deslanchou. Não é acabada nem inacabada. Ela é. O que dela nos diz é exclusivamente isso, que é e nada mais. Fora disso, não é nada. Ou seja, fica a linguagem ficcional. Então, só voltar aqui. Daí a especificidade da escrita literária no que diz respeito à possibilidade de colocar-se como um corpo mais potente. Daí também a função da lápide dedicatória com o verme que desestabiliza o narrar para que a literatura realize sua própria irrealidade. A proeza, portanto, é um artifício da voz autoral do defunto autor que cria essa modalidade do narrador, né? Lembrando, que, como ele é um defunto autor, ele cria o narrador de acordo, né, com os elementos que ele atribui, né, aí a esse narrador. E investe-o do poder de contar uma escrita ébria e tortuosa que dessubjetiva o sujeito, com uma série de negativas. Porque é melhor fabular com a linguagem, escavar, esburacar a língua, delirar, uma vez que a fabulação sobre a vida beira a inutilidade. Viver no mundo da lua. É uma das citações aí do Brás. As memórias póstumas corporifica a narrativa da insensatez e da irresponsabilidade, que requer um arranjo de tipo novo, que não seria o de uma harmonia, de uma concórdia ou de uma conciliação. Um arranjo que não compõe, mas justapõe. Arranjo ao nível da desordem. A narrativa das memórias aproxima-se do que podemos caracterizar como a escrita da desmedida, ou seja, é o delírio que a inventa, como processo que arrasta as palavras de um extremo ao outro do universo. São acontecimentos na fronteira da linguagem. Essa é uma citação do Deleuze. São também acontecimentos na fronteira do encontro entre corpos, do defunto autor, da escrita literária e do leitor, seja para trocar ações e paixões, seja para compor um corpo mais potente, de modo a instalar-se sobre um estrato, experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento, dos contínuos de intensidades, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. E quem vai exercer, né, esse movimento de desterritorializar e buscar as linhas de fuga é o leitor, com uma condição necessária: ser um amante de livros e repetir o gesto de inclinar-se sobre a página para ler, reler, tresler, enquanto desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes,
examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as e nada, para perceber nas memórias que é muito mais do que uma história. Há aqui o pressentimento de uma verdade nova, de uma realidade superior, algo que me será revelado, algo que esse maravilhoso autor me destina, que ele viu e quer que eu veja, com a única condição de que eu não me deixe cegar pelo sentido imediato e a realidade premente da obra. O que significa, de uma certa forma, que o leitor deve ler aquilo que ainda não está escrito, ou mesmo antecipar os momentos de formação da obra. Daí a riqueza e a miséria, o orgulho e a humildade extrema e a extrema solidão de nosso trabalho literário. Deixa eu ver se eu pus aqui. De nosso trabalho literário, que tem ao menos o mérito de não desejar nem o poder nem a glória. Lembramos que poder e glória são os objetos de desejo do defunto autor. Ao leitor literário sobra a subjetividade espectral espelhada no verme, escavando sentidos, porque o livro é sempre outro, muda e se transforma pelo confronto da diversidade de suas partes, evitando, assim, o movimento linear, o sentido único da leitura. Além disso, o livro se desdobrando e se redobrando, se dispersando e se unindo, mostra que não tem nenhuma realidade substancial. Nunca está presente, não cessa de se desfazer enquanto se faz. E é por esse movimento que nos apoiamos em Deleuze, que coloca a literatura do lado do informe ou do inacabamento. Isto porque escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se. É um processo. A escrita é inseparável do devir. O devir está sempre entre ou no meio. A escrita corpo das memórias aponta para a singularidade do literário, no sentido explicado por Blanchot. A essência da literatura escapa a toda determinação essencial, a toda afirmação que a estabilize ou mesmo que a realize. Ela nunca está ali previamente. Deve ser sempre reencontrada ou reinventada. A escrita corpo das memórias é uma obra difusa, nas palavras de Brás. É taça que leva outro vinho, procedimento que arrasta a língua para fora da língua, concepção de Deleuze, que significa que a língua, é tomada por um delírio que a faz precisamente sair de seus próprios sulcos, pois, como afirma Deleuze, não há linha reta nem nas coisas, nem na linguagem. A sintaxe é o conjunto dos desvios criados a cada vez para revelar a vida nas coisas. E assim, resta revelar a vida nessa escrita corpo sensorial que cheira a sepulcro, que carrega um sentimento amargo e áspero, que por vezes compõe um capítulo alegre. Uma escrita constantemente invadida pelo bichinho que se põe a cavar, o verme roedor daquela existência. Escrita corpo, resultante de um ventriloquismo cerebral. Aí a citação do Brás, né, do Machado. Pensamento à deriva, próprio da escrita memorialista, situada num estágio de vertigem e de delírio, uma experiência limite de um corpo que se vê impresso em um volume. Certo? Agora, Lion. Oi.
Bom, eu vou começar invertido, né? Eu vou primeiro falar as referências que eu utilizei para compor o meu ensaio foi o Davi Lapujard, no capítulo que ele chama de Delírio, no livro Deleuze e os Movimentos Aberrantes, e 2 textos do Deleuze. O Gaguejou, que se encontra no Crítica em Clínica, e um capítulo, alguns trechos do Como Criar um Corpo Sem Órgãos, do Mil Platôs. E é isso. Professora, se você quiser tirar o slide, por mim, tranquilo, tá? Já posso tirar. Pronto. Bom, eu vou ler aqui o ensaio que eu compus. O delírio. Nada como começar com a seguinte frase. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faça-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Em tal afirmação, o morto, Brás, se coloca como protagonista de um evento singular a seu tempo, relatando uma condição de exílio, de estar fora de si mesmo, independentemente de sua condição de imobilidade, morto e sepultado. Nada fora do comum para uma existência que desafia os domínios do tempo e espaço, da vida e da morte. Mas ainda assim, a condição de delírio seria algo muito próximo ao ser vivente. E como tal vivente, Brás pode relatar uma experiência já póstuma, marcada por uma temporalidade de 20 a 30 minutos, que é o tempo do qual o delírio decorre. Delirar para Brás seria se colocar em sua condição de nomadismo, de errância em um interior sempre exterior, em um choque do que lhe é interno e externo. Brás toma para si a figura na contramão de seu contexto cultural. Um barbeiro chinês, bojudo, destro, escalhoando, um mandarim, uma imagem humana que se relacionava de um modo imprevisível, com beliscões e confeitos, ao qual ele mesmo aponta como um capricho de mandarim, um gesto de comunicação de uma língua absolutamente distinta à sua, e que coloca a possibilidade de Brás dizer que sua condição delirante será um processo no qual este morto, que tomou o direito de reescrever sua história, irá se encontrar, abre aspas, como um estrangeiro na língua, em que se exprime, mesmo quando é a sua língua natal. No limite, ele toma suas forças numa minoria muda, desconhecida, que só a ele pertence. Frase do Deleuze. Brás se coloca no espaço limite, no limite de seu próprio corpo e da linguagem, e que se o leitor não estiver disposto a vivenciar, que salte deste território. Adentrando esse limite, Brás sente como nunca sentiu antes, sente a condição metamórfica do corpo como uma iniciação, desdobrando seu corpo em um objeto, em um livro de iniciação teológica de São Tomás de Aquino, abre aspas, impresso num volume encadernado em marroquim, com fechos de prata e estampas, fecha aspas. Brás se metamorfoseia em livro tal como uma criança que se transforma em seu delírio de brincadeira e se transmuta em pássaro, pedra e avião. Um complexo devir de sensações de um corpo que, já morto, consegue desmontar suas estruturas e que, ao mesmo tempo, em sua condição de imobilidade, reforçada pelo devir livre, e aí uma citação, uma fala do próprio Brás. Ao corpo, a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as sobre meu ventre, alguém as descruzava. Virgília, de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Quando Brás, em seu delírio, desmonta seu corpo para ser um devir livre e ter os fechos mãos abertos, ele é tocado pela mão do poeta, Virgílio, Virgília, a vigília, como um gesto de velar na passagem entre a vida e a morte, ao mesmo tempo que remove o corpo livre de Brás de sua condição de morte,
O livro, ao se abrir, vive. Vale ressaltar que Brás agora é uma imagem. E como imagem, se desdobra ao infinito. Brás só tem o tempo, abre aspas, de deixar entrever suas potências antes de se desvanecer ou de se desdobrar em outra coisa inevitavelmente. Frase de Lapujade. E sendo assim, Brás aponta que ultimamente restituindo a sua forma, no salto de uma linha para outra, ele não é mais livre sim homem. Vendo um hipopótamo que o arrebata, uma aparição que o emudece, arrancando as palavras de sua boca. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro um pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Quando Brás se atreve a falar, constrói-se uma possibilidade de afrontamento com o mundo que se instaura no delírio. Diante desse seu atrevimento em perguntar algo a essa existência, ela responde: engana-se, nós vamos à origem dos séculos. Fecha aspas. Uma fala emblemática, considerando que Brás está em uma condição de sobrevida e de exílio, de um fora do mundo pelo delírio no qual a origem dos séculos se enuncia como um deserto e, abre aspas, ir ao deserto à maneira dos nômades, ir de encontro à sua própria solidão, onde se forma o contrapensamento do pensamento. Frase de Lapujade. Com isso, Brás parte para um plano filosófico de imanência, uma terra desértica que é, abre aspas, é a terra que vem antes ou depois do homem, uma terra esvaziada dos homens que a povoam. Frase de Lapujade. E que Brás diz: pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos, reflexão de cérebro enfermo. Nos olhos que se fecham, Brás adentra seu interior e neste processo diz: como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Fecha aspas. O que temos aqui é a condição de um corpo se desfazendo de seu próprio organismo, para que a duplicidade da vida e da morte, do delírio, se abra um corpo de sensações, um corpo dessubjetivado. Em experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fugas possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades, ter um pequeno pedaço de uma nova terra. Até eu utilizei a mesma frase da professora. Agora, neste corpo de sensações, Brás acessa seu devir animal, no qual a palavra fraqueja, a tal ponto que diz que tentou falar e, em suas palavras, apenas pude grunhir, tal qual um porco ou uma criança que balbucia, abre aspas, no limite da linguagem, que tensiona toda a língua, uma linha de variação ou modulação tensionada que conduz a língua a esse limite. E assim, como uma nova língua, não é o exterior da língua. Tampouco o limite assintético é exterior à linguagem. Ela é o fora da linguagem, não está fora dela. Frase de Deleuze. Brás grunhe, mas é ouvido. Sua resposta é legível ao leitor e é ouvida pelo animal, em sua língua que atinge na totalidade a relação que os críticos estabelecem com o silêncio, e que de silêncio não tem nada, mas é assim uma atmosfera de linguagem. Nesta voz animal, abre aspas, quando a língua está tensionada a ponto de gaguejar ou de murmurar, balbuciar, a linguagem inteira atinge o limite que desenha o seu fora e se confronta com o silêncio.
Quando a língua está assim tensionada, a linguagem sofre uma pressão que a devolve ao silêncio. Frase do Deleuze. Tanto o silêncio de Brás, tanto o silêncio da linguagem se evidenciam durante o percurso que envolve devorar o caminho. E que para ele é a condição de que, abre aspas, tudo se passa como se para mim o mundo se tornasse mundo exterior, a partir do momento em que minha percepção envolve outros mundos possíveis, frase do Lapujade, e que constroem a possibilidade do Éden, a tenda de Abraão, e toda essa paisagem coabitar o mesmo mundo delirante de Brás, e que ao mesmo tempo não deixa de se conectar com o seu interior, em um espaço silencioso, igual ao sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Frase do Brás. Diante deste homem, uma figura de mulher aparece diante dele, Pandora, o berço do nascimento e da condição profana do homem. Parte integrante da punição pelo desejo do saber, pelo fogo que Prometeu entregou. A figura de Pandora aparece diante dele como, abre aspas, a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muitas vezes diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Brás se esvazia diante desta presença, perde totalmente seus alicerces, se desterritorializa. Vive uma experiência que, abre aspas, arranca dos homens a terra, das percepções e das afecções humanas, como tantas territorialidades, e devolvê-la ao seu movimento e à sua imobilidade própria, abri-la ao cosmos. Fase de Lapujade. Logo, na curiosidade do delírio, Brás, ele questiona a existência que populou o mundo. Chama-me natureza, ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Mais uma anacronia que faz com que Brás recue, fraqueje, e faz aquilo que Deleuze diz, abre aspas, quando dizer é fazer. É o que acontece quando a gagueira já não incide sobre palavras pré-existentes, mas ela própria introduz as palavras que ela afeta. Por isso ele recuou. Diante desta fraqueza, Pandora diz que quer que Brás viva, o que é cômico, considerando que ele está morto e vivo ao mesmo tempo, como os personagens de Samuel Beckett, que estão imóveis, mas vivem mesmo que rastejando. Abre aspas. Vives, agora mesmo que ensandeceste. Vives, e se tua consciência revolver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Sendo assim, Brás vive também no delírio, e é acolhido por essa visão, que o levanta como uma pluma. Agora, erguido, ele é arrancado de si mesmo, desterritorializado nesta terra de delírio que ele próprio construiu, abre aspas. Esse é o próprio sentido do nomadismo, imóvel, invocado por Deleuze e Guattari, o salto demoníaco, quando a visão se faz, enfim, transvisão. Frase de Lapujade. Desta forma, ele transvê esse rosto, atravessa o limite que impedia se aproximar com essa existência e vê Pandora. O rosto, que era enorme, nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A afeição única e geral, completa, era a da impassibilidade, egoísta, a da eterna surdez e da vontade imóvel. Raiva, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, neste rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de forças e vício, diante da qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Em tal vulnerabilidade, Brás é fascinado pela vida, e vida não está dissociada da morte. Ambas são vértices de coexistência que se habitam e se materializam um no outro. Como ela, Pandora, próprio afirma, não sou somente vida, sou também a morte, e tu está prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande, lascivo,
Espera-te a voluptuosidade do nada. Uma palavra que vibra e ecoa, como um trovão que desperta os sentidos de brasa à vida, fazendo-o sentir, abre aspas, a decomposição súbita de mim mesmo, como uma palavra que sopra, retumba e permite com que ele diga sem dizer. Aí uma frase de Deleuze. Tais expressões são tomadas como palavras inarticuladas, blocos de um único sopro. Acontece que esse limite final abandona toda a aparência gramatical para surgir um estado bruto, e que faz ele dizer com os olhos em súplica, clamando por sua vida. Após todo o embate no qual Brás clama pela possibilidade de viver para Pandora, ela diz: o minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte e parece com o outro, mas ao mesmo tempo subsiste. Um tempo que volta ao tempo no delírio de Brás, um tempo de levante e revolução, um tempo que fragmenta o tempo entre a eternidade e a morte. Este é um tempo de imanência. E aí uma frase de Lapujade. Em que não há mais homens nem corpos. Eles se desagregaram, se desfizeram. Não há mais sujeito nem objeto. Não há mais nada senão o deserto de uma pura matéria intensiva com suas conjunções, fluxos e suas distribuições de singularidades, suas populações moleculares. Eis que os corpos são pensados e produzidos de formas outras. É que no deserto nós deliramos as moléculas para formar outros corpos, outros seres, a criança, a mulher, pássaros moleculares. Em que consiste tal delírio? É que os corpos não são mais dados, com sua opacidade e sua sombra. São, por assim dizer, deduzidos da luz. Se formam a partir da poeira do deserto. Logo, o delírio seria este lugar de imanência, confirmando quando o leitor é convocado a esse espaço, para ouvir um fragmento de experiência que ali está sendo vivenciada. Frase do Brás. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e imaginação mais vaga, enquanto o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Em minha ousadia, eu, no caso, diria que Brás, ao descrever sua experiência, resgata todo um berço filosófico e clama pela possibilidade de mudança de toda uma estrutura da cultura, interna e externa ao livro, desafiando as lógicas ali impostas, em um território desértico de imanência. Um Brás em devir Nietzsche, morto-vivo em uma parábola do impossível, e que apenas, abre aspas, só novos delírios, novas fabulações nos fazem crer nele outra vez. Por isso, é preciso recriar a terra, os corpos, as linguagens, a memória, partir das populações moleculares, das matilhas, dos bandos, inventar sua genealogia esquizofrênica. Com isso, uma risada ecoa, uma risada que inaugura um plano de imanência. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou, sem protestar, sem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. É isso. Terminei. Não sei se foi, mas a gente tentou. Muito bom. Nossa, olha, eu até parei de falar, eu estou que nem o Brás. Muito bom, olha, foi excelente. Eu nem sei muito o que dizer, porque realmente a gente está fechando hoje com chave de ouro, sabe? Esse autor, Lapujade, esse é demais, eu nunca li.
Qual é esse livro? Chama-se Movimentos Aberrantes. É um livro que ele analisa a teoria do Deleuze, não só a questão do Deleuze e do Guattari, né? Então, não só a questão do delírio, mas a questão do nomadismo, a relação do corpo sem órgãos e da territorialização e desterritorialização. Porque, no fundo, né, todas elas se interligam, né? Na questão de um corpo dessubjetivado, que é o que o Braz é. O Braz não é um sujeito. Ele está absolutamente dessubjetivado, porque ele é alguém que diz sobre ele e que, no fundo, é puramente uma mentira, uma imagem. Exato, exato. Muito bom. E o legal é que o que a Beth fez foi... Lembra que na discussão no seminário anterior sobre o que é o realismo, eu havia pensado se esse realismo do livro não seria um realismo performático, na linha do que fala aquele crítico, né, do Rio. E a Beth não só confirmou, como foi além, né? Demonstrou. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, porque isso é muito original, sabe? O que vocês fizeram hoje foi uma leitura que deu outra. A visão do delírio, depois do que eu vi, que vocês fizeram, realmente se ampliou de um jeito, né? Essa coisa da dessubjetivação, do vazio, de não ter mais um território. É perfeito. E a escrita ainda, essa coisa de você estar no limite da escrita. Foi, assim, excelente, que é a palavra melhor, que não diz muito, mas que diz dessa qualidade desse trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Não sei quem gostaria de falar, fazer um comentário, alguma questão. Essa coisa do estrangeiro na língua, como é que você falou? É mesmo, o delírio ele perde a fala. E aí ele começa a ficar próximo ao animal, né? Só faltou falar do hipopótamo, né, Leon? Nós falamos tanto desse hipopótamo. É que você sabe que a questão do hipopótamo, né? Ele até ele tem assim, você consegue multiplicar ele, né? Porque você pode criar paralelos com figuras assim, tanto bíblicas, dos mitos, dos contos, porque sempre tem alguém sendo carregado por uma figura, por uma entidade, algo que não é explicado por conceitos como Deus. São existências que não necessariamente a lógica racional não consegue dizer. Então, meio que não é uma busca por uma racionalidade, por uma explicação específica do que seria cada uma dessas figuras, mas sim como essas figuras transformam o corpo do Braz nesse devir. Uhum. Como eles transformam a narrativa e o próprio livro em algo que nem a professora falou, que primeiro que não está construído, ele é tecido por uma relação com o outro. Segundo, que é a própria existência dele que está entrando em xeque e está se questionando quem ele é, o que ele é, para onde ele vai. Então, o delírio seria quase como esse interespaço, um espaço no qual ele pode se conectar com aquilo que ele não se conectou ou com aspectos que não são lógicos e racionais, mas que tocam o real muito forte, né? Porque todo esse capítulo do delírio tem muita relação, você pode relacionar com Walter, por exemplo, com teóricos como Walter Benjamin, quando ele fala da questão da revolução, Blanchot, quando ele fala da questão do vazio, da escritura. É verdade. Então, ele é muito plural. E aí vocês acham que eu fiquei pensando, mas é só a escrita do delírio que é delirante? Não, né? Se o delírio é um núcleo, quer dizer, isso se projeta para o livro como um todo, né, gente? Quer dizer, não é restrito ao capítulo 7, né? Quer dizer, tem uma coisa que é uma cena, eu acho. Tem um texto do Blanchot que ele fala, que ele chama da cena primitiva, né? E que até o Freud, né, ele trabalhou isso. No fundo, quando eu li o Brás Cubas pela primeira vez esse ano, né? Eu nunca tinha lido. Quando eu lia, o que eu via era uma cena. Em todo o livro. Eu vejo ele evocando cenas, imagens,
um espaço, um território que não existe ali e que é resgatado pela questão da memória. Mas ele é uma cena que o primitivo seria algo que se compõe de algo que é muito profundo da interioridade dele. Uhum. E algo que está totalmente fragmentado, numa temporalidade que é muito particular dele, né? Até que dá para conectar com o seminário da Bia e da Ana na questão da temporalidade desse tempo contemporâneo. Porque ele está todo rachado. Então, a própria existência, o próprio sujeito se fragmentou para se dessubjetivar. O que a Beth falou também eu gostei muito. Está num fluxo, né? O eu é um conjunto de fluxos e de intensidades. Olha que coisa legal. Isso mas professora, eu penso que no fundo o Brás não é eu, é ele. É verdade, não ele. Por isso que o Blanchot que a professora trouxe, eu achei, com inveja da professora, pegou o Blanchot, porque é magnífico. E você vê, ele reforça tanto esse eu, mas você tem que olhar o contrário, né? Porque você pode pensar que é uma autobiografia, porque ele está contando, mas não é isso aí, é a superfície. Você tem que revirar isso pelo avesso, realmente, né? Por tudo isso que vocês muito bem expuseram, né? Aquela ideia do conjunto de fluxos é do Deleuze. Tá? E intensidades também é daquele afetos, perceptos. Você usou, né, Beth? Deleuze. É verdade. E esse corpo sem órgãos, hein, Leon? Por que é um corpo sem órgãos? A ideia do corpo sem órgãos é um conceito do Artaud quando ele gravou um áudio que era sobre a questão acho que era para duvidar do juízo de Deus. Deixa eu só pegar aqui exatamente o termo, tá? Artaud, juízo de Deus. E aí, acabar com o julgamento de Deus. E o que tem esse conceito? Deixa eu só voltar aqui a vocês, tá? O Artaud, ele começa a trabalhar com a palavra de uma forma a quebrar a própria estrutura da palavra da língua francesa. E quando ele faz isso, ele começa a tentar propor uma quebra de uma cultura que determina como a palavra e como aquilo que você apresenta se concebe. Então, ele quer quebrar a questão da representação. E quebrar isso, quebrar todo esse contexto da cultura que domina a gente e se perpetua até hoje, que bateu, por exemplo, que Nietzsche esclareceu muito isso, é a questão do seu organismo. Porque a própria linguagem se concebe como um organismo. Se você vai observar ela, a língua, ela é organizada. Mas quando você quebra, desmonta o corpo da linguagem, a língua, você começa a acessar essas camadas poéticas que fazem com que aquilo que você se depara seja algo que você nunca viu antes. E aí o Deleuze resgata essa teoria junto com o Guattari para trabalhar a questão do corpo sem órgãos, de desfazer o seu próprio corpo. E aí quando você desfaz o seu corpo, você cria um corpo de imanência. Um corpo que ele é dessubjetivado, está sempre aberto ao outro. E até, se a gente for pensar na questão de alteridade, de outoridade, que é trabalhado por Agamben, esse é uma forma de se alcançar isso. Quando você desconstrói na própria linguagem a estrutura que ela tem, que é o juízo, né, de Deus, para abrir a carne dela, aquilo que é mais profundo dela, e que faz com que uma palavra não seja o que ela diz, mas uma outra coisa, uma imagem, algo que se prolifera. E a coisa do fantasmal se vincula a esse corpo sem órgãos, né? Quer dizer, já partiu desse lugar, né? Muito bom. O que mais vocês teriam aí para dizer? Ana Paula, Bia, Rita? Eu tô pensando aqui, foi tanta coisa, mas eu anotei uma coisa que a Beth falou, que eu não sei se eu entendi, se ela pudesse falar um pouquinho mais, porque me interessou muito. Você falou da questão de um ventriloquismo cerebral, né? Que o Brás tem. Fala mais sobre isso, nunca escutei falar disso. Mas essa é uma citação dele, do Brás.
Então, mas aí você pensou isso daí, fez as relações todas com esse capítulo, achei genial, achei genial. Então, e aí, qual é essa relação, né? Porque como ele vai trabalhar com essa linguagem, né? Ele vai desconstruindo, você tem os buracos, você tem cavando, a ideia do bichinho, do verme, que ele vai retomando tudo isso, tá? E aí, quer dizer, desse ventriloquismo, quer dizer, que é toda essas artimanhas, né? Porque o ventríloco, né? Ele precisa de alguém, para você mexer as cordinhas lá, né? Então, quer dizer, o narrador vai mexendo isso, mas vai mexendo aonde? No corpo da escrita, tá? Porque a gente só pode ter, né, essa ideia, né? E depois toda a escrita memorialista, você tem que mexer, mexer metaforicamente para você estar lembrando das coisas. Então, quer dizer, essa ideia daí, né, que vem do ventríloco, é isso, tá? E a escrita memorialística, o que ela é? Ela sempre vai estar situada num estado de vertigem e de delírio. Né? Lembrar também sempre é uma experiência limite, porque o que você vai lembrar? Você lembra, mas ao mesmo tempo você esquece. Então, quer dizer, essa tua memória seletiva, quando você aciona a memória seletiva, você aciona as cordinhas aí desse ventriloquismo. Por isso que ele dá essa ideia aí cerebral. Ou seja, você vai acionar as suas lembranças, né? E vai acionar as suas lembranças, e mesmo se você mexendo com o bonequinho, você vai mexendo não numa linha reta, tá? Você vai mexendo tortuosamente, daí que toda essa questão desse delírio, como que essa linguagem, ela vai se fazendo, como que você entra dentro da língua e coloca uma outra língua estrangeira, que é a língua da criação, ou seja, essa outra língua dentro, da própria criação. Tá? E a questão que o Lyon, coloca, tá? Que é quando ele traz, ali a ideia do Blanchot não, do Deleuze, tá? Aonde você tem, a gagueira da língua, tá? É uma forma, porque a gagueira da língua você vai trabalhar com ela em picos, ou seja, de uma forma tortuosa. Então você não tem essa linearidade. Então tudo vem, sabe, em relação a essa gagueira, que é uma doença salutar da língua. Da língua. Então, é uma doença salutar. Não é uma doença ruim, mas a gagueira é essa doença salutar. E outra coisa também que é interessante, porque ele se transforma na escrita. Então, quer dizer, é o corpo da escrita e depois, quer dizer, essa relação dele enquanto livro, para mim, ficou muito marcante. Para mim, é essa relação dele enquanto livro que permanece do início até o final aí do romance. Outra coisa, né? Porque o livro é uma coisa, é um ser. Mas interessante, porque também o ventríloco não aparece, né? Aquele que trabalha com os bonequinhos, você não vê. Você vê o movimento, mas ele está ausente, né? Isso. Mas acho que também há uma questão com a memória. Não é mais essa memória. Não é mais a memória de alguém. Porque se você chega nesse nível, de que memória se trata? Não é? Não é mais a memória de um eu que lembra da sua vida. Nada mais. Por isso que é aquela relação que o Blanchot coloca, né? Você tem uma dessubjetivação e você tem o ele que se desdobra no eu. Então, você tem... e nem é jogo de espelhamento, mas você tem uma duplicidade aí, né? A questão das vozes, a questão dos momentos. Os livros, né? A memória são os livros. Na verdade, fica... Né? Os livros. Não é todos que eles se transformam em livro. Mesmo, ele trouxe todos os autores para dentro da narrativa. E aí, como que ele trouxe também? O modo dele escrever é um modo que lembra Sherazade. Daí que a gente tem, que é aquela passagem que ele coloca, de escrever como a Sherazade. Ou seja, deixa um pouquinho ali, porque depois eu vou contar vou contar outra coisa, eu vou contando, e a gente tem essa relação. E ele tem, porque em termos de
presença ali naquele momento, ou seja, de escritura dele, que ele traz todos os autores, né, que o grupo retomou anteriormente, tá? A gente tem, quer dizer, ele foi tradutor deles, né? Ele foi tradutor. Então, se a gente pega, né, o Machado como tradutor, quer dizer, como que ele foi trabalhando, né, criativamente esses narradores, né? Tradutor do Poe, então, ou seja, ele, enquanto leitor e tradutor, ele trouxe muito dessa bagagem, ou seja, dessa herança literária e cultural para dentro das obras, né? Daí o diferencial. Naquele momento, ele era um único mesmo, né? E a gente tem essa permanência no modo como ele soube estar trabalhando com o leitor. Já, para mim, assim, o salto criativo também vem porque ele já a proposta dele no primeiro momento era para escrever para um leitor midiático. É o leitor político. E hoje nós temos o leitor, né, mediático, entendeu? Só que a gente tem lá, a gente tinha só um leitor e aqui a gente tem um leitor-autor, porque ele é um leitor, autor, navegador. Ele escreve nos blogs, enfim, tá? Daí que a gente tem, né, essa aproximação que eu acho maior, entendeu? E que motiva a crítica, enfim, que motiva a buscar outros caminhos que não apenas aquele dado pelo referencial da teoria da literatura, né? Daí essas outras leituras que fomos buscando, né? E é um complemento, né? Você sabe que, só até para pegar o gancho da Bia, trabalhei muito com boneco. E um bom manipulador é um manipulador que dá ao outro a possibilidade de se apresentar. Um bonequeiro, que nem a professora Rosa falou, ele tem que sempre estar atrás. E o boneco expõe as suas maiores fragilidades. Ele expõe totalmente suas fraquezas. Quando o boneco mostra que a pessoa que está manipulando quer se colocar na frente como um eu estou manipulando. Então, o boneco é sempre o outro, e como o outro, ele é sempre ele. Acho que quando essa questão do ventriloquismo, sabe? Eu acho que é quase um braço filósofo, assim, sabe? É muito bonito isso. Muito, né? E sabe, eu acho que merecia, assim, sabe, quase que um artigo só sobre isso, né? Um artigo, porque isso é muito legal, né? Eu acho que essa sacada, então, essas coisas, né, que a gente tem nesse narrador, né, no Brás, né, nesse defunto autor, que são muito criativas, né? Então, retomando aquela questão, lembra, quer dizer, que estava sendo colocada, né? Deixa eu ver se eu pego aquela palavra, da soberania, entende? Porque só quem pode mexer, né, o ventríloco é alguém que está comandando o outro, né? Então, essa relação da soberania está para a linguagem e não para a história. Daí que ele perde as façanhas, ele perde tudo, ele não fez nada, né? Ele não, enfim, aquela série de negativas, né? E o que interessa é, de fato, trabalhar com a linguagem literária, né? É o literário aí que sobrevive, né? E ele dá essas pistas, né, aí para o leitor, ou seja, ele vai estar dando, né? Que nem foi colocado, quer dizer, cada vez o leitor ele pode buscar, né? E agora, como a gente tem um leitor que é o autor também, porque todos, né? A gente escreve as mensagens, tá? Então, quer dizer, a gente tem essa aproximação maior, né, aí com esse autor, né? Esse defunto autor. Nossa, mas é uma coisa assim extraordinária, né? As possibilidades aí de discussão, e de percepção de como ele trabalha o literário, e não é apenas, né, porque, e é um jogo também, né, porque eu vi, quer dizer, todas aquelas considerações que ele tece sobre o leitor, mais irônico, né? Ele é uma ironia, porque o leitor dele é um leitor que está acostumado a ler naquele momento, né? Lia os folhetins, lia em jornal, lia em revista e não lia, né? A gente não tinha, depois que o livro saiu, no exemplar livro, né? Mas até então
Tá? Tinha que ter um leitor ali, então, quer dizer, se o leitor ele prefere, ele diz que o leitor prefere as coisas, né, de uma forma mais objetiva e direta, não necessariamente, né? Ele tinha um intervalo de um dia para o outro para estar lendo, né? Ou no jornal, ou na revista. Isso aí. Alguém teria, assim, algum outro comentário, uma questão a fazer? Primeiro, eu queria parabenizar a Beth e o Leon pelo aporte teórico que eles trouxeram, que foi, assim, para mim, de deixar o queixo caído, né? Estou aqui passada. Foi muito bacana e, assim, é uma loucura, porque a Beth pensou essa coisa do ventríloco, que foi demais, assim, todos nós já tínhamos lido, nunca tinha me atentado, observado isso com atenção. E aí eu fiquei pensando no que o Leon falou sobre o corpo dessubjetivado, porque o boneco é, de certa forma, esse corpo também dessubjetivado, desterritorializado, e que precisa, e que está falando por alguém, né? E, de certa forma, o livro também é isso, o Brás é isso, o livro é isso, o jornal onde ele era originalmente publicado também é isso. E aí, quantas subjetividades que vão sendo, né, colocadas em camadas nessa construção em que a soberania está na linguagem, né? A linguagem consegue construir inúmeras camadas. Achei, assim, surpreendente. Então, vamos passar a noite pensando sobre isso. Tem uma coisa bonita, a gente quando estava começando a pensar nos textos, né, a gente pensou em trazer Bachelard, né, professora? E o Bachelard tem um conceito que ele trabalha do ânima, né? Mas não dava, né? Muita coisa. E o boneco, ele é animado. Nossa, que lindo! Você anima o boneco. Nossa, aqui tem tudo do Bachelard, tudo. Mas não deu para trazer. Mas o Bachelard é um teórico que ajudaria também a abrir por a questão de animar algo morto, né? Isso, nossa, animar essa questão. Então, ele dá vida, né? Um ventríloco, né? Dá vida. É um feminino, né, também, ao mesmo tempo, né? Porque o próprio Bachelard coloca essa natureza da força, de uma força da mulher, né, no ânima e não no ânimos, né? E que já é uma quebra também da própria cultura, né? Que é uma cultura que está animando algo morto, trazendo a vida, né? Uma condição que a própria Pandora tem, né? Só ela pode trazer a vida, né? O homem, né? Pelo mito, né? Porque o homem antes não nascia, né? Pelo corpo, né? Bom. Alguém mais teria alguma questão? Dúvidas, injúrias, difamações? Então, se não houver questão nenhuma mais, eu encerro por aqui essa série dos 7 seminários que o grupo de pesquisa elaborou e colocou, disponibilizou a um público maior, acho que foi uma ideia excelente, né? Porque foram temas preciosos, leituras muito profundas, né? Novas, e acredito que a gente tenha alcançado o nosso objetivo, que era dar ao livro Memórias Póstumas outras possibilidades de leitura, de forma a trazê-lo para o contemporâneo, mas de uma maneira fundamentada, né? Eu acredito que nós tenhamos feito isso. Espero que vocês tenham apreciado e deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que participaram conosco desta série. Muito obrigada.